A CPI chega ao fim com Bolsonaro e outros 79 indiciados. Os juros sobem mais e o mercado já prevê queda do PIB em 2022, ou seja, teremos recessão em ano eleitoral. Sem ação contra o aumento dos combustíveis, Bolsonaro agora fala em privatizar a Petrobras. Os petroleiros prometem resistência. O presidente abandona no meio uma entrevista em que é perguntado sobre o esquema das rachadinhas. Ex-aliados dele fazem ameaças. Essa é a receita de uma semana em que o Brasil ficou sabendo como age o banqueiro André Esteves, dono do poder no país. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia que está começando agora. Cheiro de queimado na economia brasileira. O Banco Central subiu na última semana de novo a taxa de juros. É a taxa básica de juros, né? E quando ela sobe, os juros no consumidor também sobem, tudo sobe. O objetivo do Banco Central é segurar a inflação, ou seja, derrubar ainda mais o funcionamento da economia, que já está tropeçando. Mas como a gente tem uma economia fraca e ao mesmo tempo inflação, o manual ali dos que mandam no Banco Central diz que tem que subir os juros. Não faz muito sentido porque a inflação dessa vez não está sendo provocada por uma demanda muito aquecida. Mas enfim, o que interessa é que esta subida dos juros, que vem depois do ministro da Economia ter furado o teto de gastos, né, para garantir recursos aí para esse novo programa emergencial, programa social. Essa subida dos juros deve fazer a economia entrar em recessão em 2022. Os bancos já prevêem queda do PIB em 2022, ou seja, a gente vai ter um ano eleitoral em plena recessão. Falando nos bancos, né, são eles que mandam mesmo no Brasil, a gente já sabia disso. São eles que financiam campanhas, são eles que pressionam os deputados. Mas esta semana um outro fato importantíssimo: vazou o áudio de uma reunião do banqueiro André Esteves, jovem ainda, dono do BTG Pactual, um banco de investimentos, reunido com outros jovens, né? Ele estava ali numa espécie de uma palestra, ensinando como é que funcionam as coisas no mercado financeiro. O site Brasil 247 obteve a gravação e divulgou. E é didático, mostra como é que funciona. O banqueiro conta ali para os outros: me telefonou o Arthur Lira, presidente da Câmara, para perguntar quem eu acho que devia ir para a equipe do Guedes. Ou seja, ele é consultado pelo presidente da Câmara, ele é consultado pelo presidente do Banco Central. O Banco Central deveria fiscalizar os bancos privados, mas ele conta nesse áudio: me ligou aí o Campos Neto para me perguntar da taxa de juros. Ou seja, ele dá palpite sobre como é que deve ficar a taxa de juros. Fora a arrogância, cafajestice, né, ao falar da Dilma, por exemplo. Enfim, é um striptease do banqueiro. Vale a pena a gente acompanhar um trecho. Para quem não sabe, o secretário do Tesouro acabou de renunciar com mais 3 outros, tem mais 4 ameaçando. E eu atrasei um pouquinho aqui, que o presidente da Câmara me ligou para perguntar o que eu achava. Arthur, vou dar uma palestra aqui já, se quiser você dá um pulo aí. Enfim, eu achei que a gente meio caiu demais o juro na pandemia para esse 2%. Eu me lembro que tem um conceito chamado lower bound, alguns aqui já devem ter ouvido falar, que é qual a taxa de juro mínima. E eu me lembro, o juro estava meio, mais assim, uns 3,5%, e o Roberto me ligou para perguntar: André, o que você está achando aí? Onde é que você acha que está o lower bound? Eu falei: olha, Roberto, eu não sei onde é que está, mas eu estou vendo pelo retrovisor, porque a gente já passou por ele. Um vizinho aqui limpou um pasto, há uns 2 anos atrás, veio um IBAMA, uns petistas e tal, e meteram uma multa no cara porque ele está suprimindo Mata Atlântica e tal, pô. Não dá para conviver com esse negócio, não. Há uns anos atrás andou um negócio de MST aqui, era um estresse aqui, todo mundo tinha que dormir armado na fazenda, que não sei o que e tal. E agora tem esse negócio de índio aí, que querem demarcar a terra que era do índio. Mas o problema é que o Brasil inteiro era do índio, né? Então é só a questão de tempo de levarem a fazenda e tal. E a gente não deve se furtar a fazê-lo, a conversar com a classe política, a educar, né? Teve essa discussão de Banco Central Independente. Foi importantíssimo conversar com o ministro Supremo, explicar: o cara não é obrigado a nascer sabendo, né?
E o argumento que lembra isso foi aprovado e depois teve uma contestação no Supremo, né, que depois teve uma vitória de 8-2 a favor do Banco Central Independente. Bom, num país dominado pelos banqueiros, com os juros em alta, uma perspectiva de inflação e, ao mesmo tempo, recessão na economia, a gente tem a situação dos combustíveis, que não param de subir. Parece até notícia repetida, mas não é. Sobe, sobe, sobe. Já passou de R$ 7,00 o litro da gasolina. Para os caminhoneiros vai ficando impossível trabalhar, né? O diesel também caríssimo. Os caminhoneiros ameaçam greve. A gente tem que ficar de olho nisso. Ameaça de greve de caminhoneiros na semana que se inicia. E o Bolsonaro, sem ter como conter essa situação, porque ele não quer mudar a política de preços da Petrobras, que atende ao mercado, que atende aos acionistas, mas não atende quem quer abastecer. O Bolsonaro agora fala em privatizar a Petrobras, como se fosse algo assim muito simples. Abrir mão da maior estatal brasileira. E os petroleiros também estão prometendo. Se colocar em pauta a privatização, vai ter greve de petroleiro. Greve de caminhoneiro, greve de petroleiro. Tá fácil a situação no Brasil. Tudo isso na semana em que a CPI da pandemia terminou seus trabalhos. Foi votado o relatório de Renan Calheiros, Bolsonaro indiciado, como já estava sendo esperado, né? E mais 79 indiciados, alguns nomes foram acrescentados. Agora tudo isso seguiu para a mão do Procurador-Geral da República, que tem que oferecer as denúncias contra deputados, ministros e o próprio presidente da República. Vamos ver, o Aras é um amigo do Bolsonaro. Ele está prometendo que vai levar adiante as investigações, mas não dá para confiar muito. Um outro fato importantíssimo desses dias é a Conferência do Clima, a COP26, que acontece em Glasgow, na Escócia. O Brasil está com a imagem muito ruim nessa área ambiental, né? O país tinha uma imagem boa de preservação, mas o último ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, destruiu a imagem brasileira, queimadas da Amazônia, queimadas no Pantanal. Então o Brasil chega a essa conferência sem muita moral para participar dos principais debates. O que é central nessa conferência? A questão do mercado de carbono. Vocês sabem, né? Tem a emissão de carbono por causa de poluição de carro, fábrica, queimada também emite carbono. E existe a proposta de um mercado mundial de carbono. Quem conseguir reduzir as emissões pode ganhar um bônus, uma compensação. E os países ricos teriam que pagar para os países em desenvolvimento, porque os ricos queimaram tudo, né? Há muitos anos. Então, para que os países em desenvolvimento não queimem também suas florestas e tal, ganhariam uma compensação nesse mercado de carbono. Esse é um debate importante. O Brasil está meio alijado, está meio de fora desse debate. A gente deve acompanhar nas próximas semanas. Bom, e o debate aqui no Brasil é o seguinte: se a gente recebesse compensação por controlar as emissões e as queimadas, essa compensação iria parar na mão de quem? O governo Bolsonaro gostaria que fosse parar na mão do agronegócio. Olha só, os fazendeiros seriam compensados por manter parte das florestas de pé em suas propriedades. Esse é um debate importante na sociedade brasileira. O presidente Jair Bolsonaro mostrou esta semana que não segura debate nenhum, né? Foi a inauguração da TV Jovem Pan, que é uma TV chapa branca, bolsonarista, né? A maioria dos apresentadores, jornalistas defende o Bolsonaro, mas teve um ali que resolveu fazer uma pergunta incômoda. Perguntou para o Bolsonaro sobre o esquema das rachadinhas. Olha só a reação do presidente. Se o Marinho entrar na tela mais uma vez, eu vou embora. Tá? Acabou. E para completar esses dias difíceis aí para o presidente da República, o Marinho, que o presidente estava reclamando no vídeo anterior, é filho do Paulo Marinho, um empresário lá do Rio de Janeiro, lobista, que era bolsonarista e agora rompeu com o governo, como tantos outros. E o Paulo Marinho reagiu à atitude do presidente, né, de brigar, de sair ali da entrevista. Eu eduquei os meus filhos para serem honestos, pessoas do bem e para não temerem os poderosos como você. Essa é a nossa diferença. Aliás, capitão, para de repetir essa ladainha de que eu quero o mandato do seu filho, Flávio Bolsonaro. Quem quer o mandato do Flávio é o Ministério Público, capitão, não sou eu.
E olha, para terminar, eu quero lhe dizer o seguinte: você lembra do nosso amigo Gustavo Bebiano? Talvez você já tenha esquecido dele, né? Com certeza você já esqueceu. Mas ele não lhe esqueceu. Pode ter certeza disso. Quando você estiver chorando no banheiro do palácio, lembre dele, capitão. Ele não lhe esqueceu, tá bom? Não foi o único ex-bolsonarista que mandou recados esta semana. No próximo bloco, a gente vai continuar nesse tema. Quem vai para a panela de pressão essa semana é um personagem conhecido, antigo da política brasileira. Roberto Jefferson, presidente do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que de trabalhista não tem mais nada. Roberto Jefferson virou um personagem patético nos últimos anos. É um velho conhecido, porque ele foi da tropa de choque do Collor, ficou ao lado do Collor no governo corrupto até o fim. Depois ele participou daquela farsa do mensalão. Ele ficou bravo com o governo do PT porque queria nomear gente para os Correios e não conseguiu. Aí fez aquela denúncia de que tinha um mensalão, que havia um pagamento mensal. Nunca comprovou nada, mas esse termo ficou marcado para a história. Ele cumpriu esse papel do mensalão. E reapareceu mais recentemente, liderando um PTB totalmente alinhado com o Bolsonaro. E ele parecia que estava enlouquecendo, né? Gravou alguns vídeos, a gente tem até imagens aqui, armado. Fez ameaças aos adversários, disse que era preciso enfrentar com armas na mão os comunistas. Atacou os chineses, fez ataques pessoais ao embaixador da China no Brasil, com arma na mão sempre. Ameaçou as autoridades judiciais. Tanto fez que acabou preso. Então é mais um desses bolsonaristas, valentões de rede social, valentões para gravar vídeos. Terminou preso. Ele aprontou tanto, desmoralizou tanto a sigla, que alguns deputados que ainda estão ali, o partido foi diminuindo, até convidaram o Bolsonaro para se filiar ao PTB, o Bolsonaro não quis, desprezou. E o que sobrou lá no PTB, a turma que sobrou, que é agora tirar o Roberto Jefferson, para ver se recupera um pouco da imagem do partido. É o triste fim para o PTB, não para o Jefferson, porque o PTB antigo, da época do Getúlio Vargas, da época do João Goulart, era o partido trabalhista, das leis trabalhistas, dos sindicatos. O Roberto Jefferson avacalhou com a história do PTB e termina isolado, preso e doente. Vai para a panela de pressão, é mais um bolsonarista abandonado pelo Bolsonaro. E abandonado, se sentindo abandonado, ele publicou esta semana uma cartinha dizendo assim: o Bolsonaro e os filhos ficaram viciados em dinheiro público, dando a entender que conhece muitos segredos e que, por se sentir abandonado agora, pode trazer à tona tudo isso. É um fim de uma liderança que fez muito mal ao Brasil, mas quem sabe agora pode trazer algumas verdades à tona. É o Roberto Jefferson na panela de pressão. Bom, nosso cafezinho essa semana vai para os profissionais de saúde e da ciência no Brasil que obtiveram uma grande vitória. Esta semana, o Brasil ultrapassou a marca de 50% da população totalmente vacinada, ou com as 2 doses, ou em alguns casos com dose única de vacinação. Bom, num país em que o governo federal atuou contra a vacina, disse que não precisava vacinar, que era uma bobagem a pandemia, é uma grande vitória do sistema de saúde, dos profissionais de saúde e daqueles também que se dedicaram à pesquisa, dos institutos, Butantan, Fiocruz, que fabricaram vacinas com parcerias internacionais e que em breve vão fabricar a vacina brasileira. Então, um cafezinho para os cientistas, mas também para quem está lá na ponta, os técnicos, os enfermeiros, aqueles que aplicam a vacina no braço dos brasileiros. Graças à vacinação, a gente teve a notícia de que em alguns dias da semana, 6 estados brasileiros deixaram de registrar
mortes por causa da Covid-19. No caso do estado de São Paulo, interessante, a gente tem uma quantidade de vacinados superior à Inglaterra e Estados Unidos. A gente quase não ouve falar disso, né? Passou. Nós temos mais vacinados do que Inglaterra e Estados Unidos em São Paulo e em breve isso vai acontecer em todo o Brasil, porque outros estados brasileiros estão indo de maneira um pouco mais lenta por falta de estrutura, né? Por uma estrutura não tão implantada como a estrutura no estado de São Paulo. Mas vai avançar, vai chegar também a 70%, 75% de vacinados em breve em todo o Brasil. Isso é mais do que Estados Unidos e Inglaterra, porque os negacionistas lá estão em maior número. Aqui no Brasil, apesar de toda a campanha contra a vacina, isso não deu certo. Os brasileiros querem se vacinar. Então, parabéns, um cafezinho especialíssimo para os profissionais da saúde que vão garantindo o avanço da vacinação no Brasil.